A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso, também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Você está assistindo a Bíblia Responde. O nosso tema de hoje é: como será o arrebatamento da igreja? Esse tema é um tema bastante polêmico, talvez seja um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei até hoje, mas eu quero trazer uma resposta bíblica para esse tema que tem tudo para ser muito controverso. Primeiramente, eu quero analisar a palavra arrebatamento. O que significa arrebatar algo? E onde é que essa palavra aparece na Bíblia? Exemplo, arrebatamento ou arrebatar algo significa o mesmo que tomar. Então, se eu tenho uma Bíblia na minha mão e você vem e toma a Bíblia da minha mão, eu posso dizer que você arrebatou ela das minhas mãos. Você arrancou. Então, arrebatar é arrancar, tomar, puxar a força. Então, o arrebatamento é isso, é alguém sendo algo ou alguém, no caso do que eu vou falar hoje, somos nós, Igreja de Jesus. Então, quando chegar o arrebatamento, nós seremos tomados, seremos arrancados, seremos levados dessa terra. Vai ser o dia da grande colheita, onde o Senhor vai levar o trigo, onde o que Deus semeou, a sua igreja vai ser tomada, vai ser arrancada, vai ser tirada da terra. Isso significa o arrebatamento. Vamos ver onde é que esse texto bíblico aparece falando sobre esse dia, sobre esse evento. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15, 16 e 17. Um texto muito famoso. Talvez seja o melhor texto que existe sobre o arrebatamento da igreja. É o texto mais claro, mais explícito. Por que eu cito esse texto? Porque algumas denominações cristãs chegam ao ponto de dizer que não existe arrebatamento. Muitos pastores chegam a dizer: o arrebatamento não vai acontecer, não existe. Dizem que quando Jesus voltar, vai ser um evento único. Quando Jesus vier, vai ser uma coisa só, de uma tacada só ele vai resolver tudo e ele volta para finalizar tudo. Só que eu quero falar nesse vídeo de hoje que o arrebatamento, ele é a primeira parte de um evento de duas partes. A vinda de Cristo, Jesus já veio a primeira vez onde ele foi crucificado, e ele falou que ele ia voltar uma segunda vez. Nessa segunda vez que Jesus voltar, vai ser dividido em duas fases. Eu sei que o que eu estou falando aqui agora é muito polêmico. Eu sei que talvez alguém que está assistindo agora, que conhece um pouco de Bíblia, talvez vai me questionar agora dizendo assim: não, isso não vai acontecer. A volta de Cristo vai ser numa única fase. Mas eu quero provar pela Bíblia. Então eu te convido, espera mais alguns minutinhos. Eu vou trazer uma série de textos bíblicos, uma série de argumentos que vão comprovar que quando Jesus vier, a primeira fase vai ser o arrebatamento da igreja. A segunda fase vai ser a sua manifestação visível, onde ele vai pisar na terra, onde ele vai voltar com a igreja. Eu vou explicar isso aqui bem pormenorizadamente. Primeiro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 em diante. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, nós que estamos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Por que os que ficarmos? Porque Paulo está dizendo o seguinte: até Jesus voltar, muita gente vai morrer. Talvez o seu pai, sua mãe que é crente, talvez os seus avós, pessoas vão morrer em Cristo. Então, antes que Jesus volte, muitos cristãos vão morrer de velhice, ou de acidente, enfim, do que quer que seja, de doença, vão morrer. Aí Paulo fala o seguinte: esses vão morrer, e quando eles morrerem, eles vão ser levados, vão se encontrar com Deus. Agora, nós, os vivos, os que ficarmos, nós que estivermos vivos quando Jesus voltar, a geração do arrebatamento, a geração que vai estar viva aqui na terra, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Dormir aqui é uma figura de linguagem chamada de eufemismo, é uma forma de suavizar, ou seja, os que dormem
são aqueles que dormem em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que morreram e estão descansando com Jesus. Então, o que esse texto diz é o seguinte: de maneira nenhuma os que estiverem vivos vão preceder, vão vir antes do que aqueles que morrem. Por quê? Ele vai explicar agora. A explicação está aqui, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, Senhor aqui é Jesus, porquanto o próprio Senhor Jesus, dada a sua palavra de ordem, então vai se ouvir a voz de Jesus, uma palavra de ordem vinda de Jesus. Ouvida a voz do arcanjo, depois da voz de Jesus, vai ter a voz do arcanjo. E depois, e ressoada a trombeta de Deus. 3 coisas que vão acontecer. Número 1, a voz de Jesus. Número 2, a voz do arcanjo. Número 3, o barulho, o som, o soar da trombeta. Então, a voz de Jesus, voz do arcanjo, o som da trombeta. Vou explicar. Depois de tudo isso, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Grava isso. Ele vai descer dos céus. Quem vai descer? O Senhor, Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que impressionante. Quem morreu em Cristo, quem teve um infarto, quem teve câncer, quem sofreu um acidente de carro, de avião, quem morreu numa fatalidade, num assalto, sei lá, mas aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, os mortos em Cristo, primeiro eles vão ressuscitar. Então os vivos, quem estiver vivo nesse dia, não vai vir antes do que daqueles que morreram, porque primeiro os que morreram vão ressuscitar. Só que isso daqui vai ser algo muito rápido, vai ser algo extraordinariamente rápido, vai ser um abrir e fechar de olhos. Eu vou explicar daqui a pouco. Versículo 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, então primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos, seremos arrebatados. Olha a palavra aí na Bíblia. Então, essa é uma expressão bíblica. O arrebatamento é bíblico. A Bíblia ensina, ao contrário do que alguns pastores vão dizer, do que algumas igrejas cristãs vão dizer, isso não é verdade. O arrebatamento é bíblico, está ensinado aqui na Bíblia. Seremos arrebatados juntamente com eles. Quem vai ser arrebatado primeiro, os vivos ou os mortos? Vai ser ao mesmo tempo, ó. Seremos arrebatados juntamente. O texto é muito claro. Vai acontecer ao mesmo tempo, vai ser junto. Então, primeiro seu avôzinho, sua avózinha, seu pai, sua mãe, seu bisavô, quem morreu em Cristo, os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Primeiro eles vão ressuscitar. Depois, nós, que estivermos vivos nesse dia, junto com eles, os mortos e os ressurretos, vamos ser arrebatados juntamente para onde? Juntamente com eles, entre nuvens. Olha o que o texto diz. Então vai ser uma coisa, vamos ser arrancados da terra, vamos ser tomados, vamos ser tirados, vamos ser arrebatados da terra e vamos nos encontrar com ele entre nuvens. Então ele vai nos levar lá para o céu, mas não lá no céu da glória de Deus. No céu, o primeiro céu é o céu das nuvens. Depois vem o segundo céu, né, que é o céu estelar, que é o céu onde estão os planetas. E o terceiro céu é o que está em 2 Coríntios capítulo 12, que é onde Paulo foi. O terceiro céu, onde está o trono da glória de Deus. É o céu de Deus, é o céu invisível. Então, quando nós nos encontrarmos com Jesus, vai ser no primeiro céu, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então vai ser entre nuvens, vai ser nos ares. Não vai ser aqui na terra. Por isso que eu falei, quando Jesus vier para arrebatar a igreja, ele não vai pisar na terra. Ele vai descer do terceiro céu, vai passar pelo segundo e vamos nos encontrar com o primeiro céu entre nuvens, e ele não vai descer, vai ficar lá. E nós vamos ser tomados da terra e vamos nos encontrar com ele lá no céu entre nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ou seja, o arrebatamento é bíblico. Mas antes de tudo, eu quero mostrar que o arrebatamento vai acontecer, a vinda de Cristo, melhor dizendo, vai acontecer em 2 fases, das quais a primeira fase é o arrebatamento. Eu vou provar isso aqui agora com muitos textos.
Então fica tranquilo que eu não vou falar nada que não esteja na Bíblia. Outro texto fala sobre esse evento, o arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormir aqui é uma figura de linguagem, é um eufemismo, é uma forma de suavizar, ou seja, nem todos morreremos. Quando ele fala nem todos dormiremos, não é que você vai ter insônia, não está te jogando praga para ter insônia. Ele está dizendo assim, nem todos dormiremos porque nem todos vamos morrer. Ué, como é que é isso? A frase mais certa que as pessoas falam é o quê? Uma coisa é certa, é a morte, né? Todo mundo fala que a morte é uma certeza. Só que nem para todo mundo. Olha o que ele fala, eis que vos digo um mistério. O que é um mistério? Uma coisa que nem todo mundo sabe. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, nem todo mundo vai morrer. Por quê? Se Jesus voltar hoje, agora, antes de você terminar de ver esse vídeo, quem está em Cristo vai subir, quem não está vai ficar. Essa pessoa que subir no arrebatamento, ela não vai morrer nunca, porque ela vai ser transformada por Jesus, vai receber um novo corpo, vai ser transformado seu corpo antigo, ele vai ter um corpo novo, um corpo sobrenatural, um corpo incorruptível, e ela nunca mais vai morrer. Então ele fala assim, eis que vos digo um mistério, nem todo mundo vai morrer, nem todos dormiremos, mas todo mundo vai ser transformado, né? De um jeito ou de outro. Versículo 52, num momento, vai ser muito rápido, um momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Lembra que eu falei? Lembra o texto que eu li antes? De maneira nenhuma nós precederemos os que dormem. Primeiro eles vão ressuscitar. De novo, mesma coisa. A trombeta soará, de novo a trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então é assim que vai acontecer. Os mortos ressuscitam muito rápido, muito rápido. Aí fala aqui, vai ser um abrir e fechar de olhos. O que é isso? Uma linguagem comum hoje em dia. Vai ser um piscar de olhos. Piscou o olho, acabou. Acabou o arrebatamento. O arrebatamento vai durar menos de um segundo. Vai ser você olhar para o lado, quando você olhar, cadê a pessoa que estava aqui comigo agora? Vai sumir assim, do nada. Num abrir e fechar de olhos. Ou numa linguagem contemporânea, um piscar de olhos. Piscou, acabou. E essa pessoa vai ser tomada, vai ser arrancada da terra. Essa é a primeira fase da vinda de Jesus. Note que, eu falei antes que eu ia explicar, o texto fala da voz de Jesus, voz do arcanjo e o som da trombeta. Por quê? A voz de Jesus fala com a igreja, porque o mundo é dividido em três partes, a população mundial. A igreja de Jesus, os judeus e os gentios. Então, judeu, todos os descendentes de Israel, todos os filhos de Jacó são judeus, tem sangue judeu. Quem não é judeu é gentil, grego, romano, brasileiro, qualquer lugar do mundo que você venha, não é judeu, é gentil. Dos judeus e dos gentios, judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo, surgiu o terceiro povo, chamado igreja. Então você é uma dessas três coisas. Ou você é judeu, ou se você não é judeu, você é gentil. Ou então você é a igreja. Um desses três é você. Eu sou igreja. Então não sei quem está vendo esse vídeo, quem é você. Mas se você faz parte da igreja, você vai ser arrebatado por Jesus. Se você não faz parte da igreja, lamento te informar isso, você não vai ser arrebatado, a não ser que você comece a fazer parte da igreja. O que eu estou falando? Eu não estou dizendo que todo mundo que está dentro da igreja vai ser arrebatado, porque há muitos falsos profetas, há muitos falsos crentes, mas quem está de verdade com Jesus vai ser arrebatado. Então vai se ouvir a voz de Jesus, isso fala com a igreja. Depois a voz do arcanjo, porque Israel não conhece a voz de Jesus, Israel rejeitou Jesus, mas a voz do arcanjo é um testemunho para Israel, porque Israel conhece a voz do arcanjo. Depois vai se ouvir o som da trombeta. Quem não conhece Jesus, também não conhece o arcanjo, vai conhecer o som da trombeta. Então, o som da trombeta fala com os gentios. Então
Então, o arrebatamento é um sinal para a igreja, para os judeus e para os gentios, para o mundo inteiro. Mas só quem vai subir? Só a igreja, mas ninguém além da igreja. Aí fala o seguinte: características, vai ser um abrir e fechar de olhos. Note que o arrebatamento vai ser invisível. Nós vamos ser, levados. Um abrir e fechar de olhos. Vai ser rápido, vai ser invisível. Nós vamos ser levados para o céu, vai ser muito rápido. Não vai dar tempo de perceber. Isso é o arrebatamento. Isso é a primeira fase da vinda de Jesus. Agora, e a segunda fase? Depois do arrebatamento, a terra vai entrar num período chamado de tribulação, onde o anticristo vai ser revelado. Depois da tribulação desses dias, a igreja vai voltar junto com Jesus. Aí sim, ele vai voltar mesmo, vai pisar na terra. Essa é a segunda fase. Aí você vai falar assim: Tiago, eu não aprendi assim. Eu aprendi que vai ser uma coisa só. Eu não aprendi sobre o arrebatamento, mas eu mostrei para você na Bíblia que o arrebatamento é bíblico. Agora, uma diferença: quando Jesus voltar com a igreja. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Grava esse texto. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, grava essa palavra, manifestar. Toda vez que a Bíblia fala que Jesus vai se manifestar, é a segunda fase da volta dele. Quando ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Olha o que o texto diz, é muito claro. Meu Deus, é muito claro. Quando Jesus se manifestar, no arrebatamento não vai ser, porque vai ser invisível, vai ser rápido. Agora, quando ele se manifestar, ele vai voltar com quem? Todos os anjos e toda a igreja. Então, percebe a diferença? No arrebatamento, Jesus vem buscar a igreja. Na segunda vinda dele, ele volta com a igreja. Aí sim, a igreja vem junto com Jesus. Onde é que está isso na Bíblia? Eu acabei de ler agora, ó. Quando ele se manifestar de uma forma visível, vocês também sereis manifestados com ele. Então, quando Jesus aparecer, nós vamos aparecer juntos. Outro texto bíblico, Apocalipse 1:7. Como é que vai ser isso? A Bíblia diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Olha o que diz: quando ele vier, todo olho o verá. Todo mundo vai ver Jesus quando ele voltar. Mas espera aí, o arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. Como é que todo olho verá se vai ser assim, no abrir e fechar de olhos? Porque não é a mesma coisa. O arrebatamento vai ser secreto, vai ser rápido, vai ser no abrir e fechar de olhos. Agora, a manifestação da vinda dele vai ser lenta, vai ser devagar. Todo olho verá. Como é que vai ser, Tiago? O céu vai se abrir. Jesus vai descer do céu e eu vou estar lá com ele. E você, se você é crente, vai estar lá com ele. Sua família que é crente vai estar lá com ele. Quem for crente, quem morreu com Jesus, vai estar a igreja toda reunida junto com Jesus. Onde é que está isso na Bíblia? Vou mostrar para você. Mateus capítulo 24, diz assim, versículo 27, eu vou falar o mesmo assunto que eu li em Apocalipse agora, ó. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Já viu quando está trovejando, relampejando, cai um raio, você vê o relâmpago? Em qualquer lugar que tiver, você vê o relâmpago. Jesus fala assim: assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Apocalipse 1:7, todo olho o verá, todo mundo vai ver, vai ser uma coisa claramente visível, vai ser uma coisa assim que todos vão ver, todos vão perceber. Agora, eu quero mostrar que quando ele vier, ele não vai vir sozinho. Mateus 25:31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Olha o que o texto diz. Quando Jesus vier, ele não vem sozinho. Todos os anjos vão aparecer junto com Jesus. Essa é a diferença. No arrebatamento, Jesus vem sozinho. E a igreja vai se encontrar com Jesus no céu, entre as nuvens.
Na manifestação da sua segunda vinda, ele vem junto com todos os anjos. Só os anjos? Não. Outro texto. Judas, que só tem um único capítulo, versículo 14, fala assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. O que é uma miríade? É uma multidão enorme, uma multidão de santos, uma santa multidão, santas multidões, ou seja, os anjos juntamente com a igreja. Não me convenceu ainda? Tá, vou te dar mais texto para te convencer. Vamos lá, Zacarias capítulo 14, profeta Zacarias 14, versículo 5, diz assim: fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto de Josias, rei de Judá. Olha o que diz agora: então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Todos os santos. Você fala, quem são os santos? Na Bíblia, a palavra santo significa separado. Se você lê a Bíblia, se você é um estudante da Bíblia, eu não tenho nem que te falar isso, você sabe. Toda vez que aparece assim os santos na Bíblia, são aqueles que Deus escolheu. Ou seja, quem são os santos? É o povo de Deus, é a igreja de Deus. Isso aí está muito claro para quem estuda a Bíblia. É muito óbvio, é muito ridiculamente evidente. Então, quando eu falo assim, todos os santos vão estar com Jesus, significa o quê? Homens e mulheres de carne e osso, igreja de Jesus. Então, quando ele voltar, ele não volta sozinho, ele volta com a igreja toda. Outro texto, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 3,13: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de Deus, do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Olha o que o texto diz: na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, quando Jesus voltar, ele volta com a igreja toda. Toda a igreja volta junto com Jesus. Percebeu a diferença? O arrebatamento vai ser rápido, vai ser um abrir e fechar de olhos. A manifestação da vinda de Jesus vai ser muito lenta. Todo olho o verá. O arrebatamento vai ser secreto, vai ser entre as nuvens. A segunda vinda de Jesus vai ser visível para todo mundo, como um relâmpago que fuzila o céu. Todo olho verá. Então, percebeu a diferença? Outra diferença: o arrebatamento é para a salvação da igreja. Quem vai ser arrebatado? Só quem é salvo. Então, o arrebatamento vai acontecer só para quem é salvo. Onde é que está isso na Bíblia? Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Perceba que ele vai aparecer uma segunda vez para todo mundo? Não. Só para quem o aguarda para a salvação. E ele não vai tratar de pecados, olha, sem pecado, para quem o aguarda para a salvação. Isso fala do arrebatamento da igreja. Quando ele aparecer para a igreja, vai ser para salvar a igreja desse mundo, vai tirar a igreja desse mundo. Então, esse é o arrebatamento da igreja. Agora, a sua segunda vinda. O texto que eu li lá de Mateus 25:31 é muito claro. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Ou seja, quando Jesus voltar com a igreja, ele vai vir julgar o mundo, ele vai vir tratar de pecados. Quando ele vier arrebatar a igreja, vai ser só para a salvação. Então, recapitulando, diferença entre a primeira vinda e a segunda vinda. A segunda vinda, as duas etapas, a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase é o arrebatamento, rápido. A segunda fase, quando ele vem, visível, vai ser lento. O arrebatamento vai ser rápido, a segunda vinda vai ser lento. O arrebatamento vai ser secreto, a segunda vinda vai ser totalmente visível. O arrebatamento ele vem buscar a igreja, a segunda vinda ele volta com a igreja. Para ele voltar com a igreja, primeiro ele tem que buscar a igreja. Então, o arrebatamento vai ser para tratar de salvação, a segunda vinda vai ser para julgar os pecados. Olha a diferença. Então, alguns teólogos insistem em dizer a segunda vinda, sua manifestação, o arrebatamento é a mesma coisa. Eu não vejo como.
É uma grande contradição. Isso não é bíblico. Eu mostrei aqui vários textos bíblicos. Para o vídeo não ficar muito longo, se você falar assim, Tiago, não me convenceu, coloca um comentário aí embaixo que eu vou te dar mais uns 20 textos se você quiser. Vou te dar uma enxurrada de textos bíblicos. Eu não vou fazer isso por causa do tempo do vídeo, para o vídeo não ficar tão longo. Então, eu quero só falar aqui mais alguma coisa sobre como vai ser o arrebatamento. Já falei que vai ser a primeira fase da vinda de Jesus, que vai ser em 2 fases. Agora eu vou explicar como vai ser o arrebatamento da igreja. Então, eu quero agora explicar como será o arrebatamento da igreja, que é o título do nosso vídeo de hoje. Então, como é que vai ser isso? Imagina o seguinte, imagina um dia que você está dirigindo o seu carro. Você está um dia comum, como qualquer outro. Você dirigindo o seu carro. E aí, como é que vai ser o arrebatamento da igreja? Você é crente. Você aceitou Jesus na sua vida. Vamos dizer então que pela Bíblia, se você pertence a Jesus, você vai ser arrebatado. Mas o seu carro não vai ser arrebatado. Então imagina se eu estou dirigindo o meu carro. E aí eu sou levado, sou arrebatado. O carro vai ficar. Imagina eu dirigindo a 120 km por hora. Imagina o motorista foi arrebatado por Deus. O carro vai ficar 120 km por hora. Vai bater alguma coisa em alguém. Imagina um piloto de avião, dirigindo seu avião, pilotando. Agora imagina que o copiloto está lá junto com ele. Imagina que o piloto e o copiloto são evangélicos. Tem Jesus na vida deles. Os dois são arrebatados. O que vai acontecer com o avião? Imagina a aeromoça indo lá falar com os passageiros, dizendo assim, olha, alguém sabe pilotar avião? Porque o piloto e o copiloto sumiram. Imagina a crise. Imagina o desespero. Imagina um avião caindo, atingindo um prédio, matando várias pessoas. Imagina os carros na rua batendo, um carro batendo no outro. Imagina carros atropelando pessoas. Imagina a confusão que vai ser. Assim vai ser o arrebatamento da igreja. Porque os motoristas vão ser arrebatados, não todos, só os que são verdadeiramente crentes. E os carros vão ficar, os aviões vão ficar, helicópteros vão cair. Então imagina como é que vai ser isso. Imagina se a sua mãe vai à igreja todos os domingos, se a sua mãe vai na igreja toda semana, todos os dias, e ela te convida para ir, você fala, não mãe, não quero. Imagina você procurando a sua mãe, que estava sempre na igreja, e você não encontra a sua mãe. Imagina mães procurando seus filhos, e elas não encontram seus filhos. Imagina agora as autoridades, o povo em fúria, procurando as autoridades, querendo saber uma explicação. O que está acontecendo com o mundo? Qual a explicação? Certamente vai surgir alguém dizendo assim, isso daí deve ser um ataque alienígena, um disco voador. Quantos filmes você já viu sobre isso? Quanto de informação já entrou na sua cabeça sobre isso? Sobre extraterrestres? As pessoas vão dizer, não, só pode ser um disco voador. Outros vão dizer, não, teoria da conspiração, o que está acontecendo? Mas quem um dia foi crente e se desviou, quem um dia leu a Bíblia, quem conhece a Bíblia vai dizer, não, isso aí é o que está escrito, é o arrebatamento da igreja. E nós ficamos, nós fomos os deixados para trás, né? Como já tem vários filmes com esse nome. Aqueles que ficaram, aqueles que não foram fiéis a Jesus, vão ficar na terra. Eu vou mostrar só um texto bíblico para vocês, está em Mateus 24, versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Imagina dois homens no campo trabalhando. Imagina você conversando com seu amigo assim, aí você olha para o lado e você continua a conversa e seu amigo não está mais do seu lado. Porque a Bíblia diz, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Um vai ser tomado, um vai ser arrebatado, e o outro vai ficar. Outro exemplo, Mateus 24, 41. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Uma vai subir para o céu, a outra vai ficar na terra. Mas eu não sou crente, mas a minha esposa é. Isso não quer dizer nada. Lucas capítulo 17, versículo 34. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. De repente está tu e a tua mulher na cama.
estou na cama com a minha mulher, minha esposa, e aí, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Um sobe, o outro fica. Então a mulher não salva o marido e nem o marido salva a mulher, está na Bíblia. Um é tomado e o outro vai ser deixado para trás. Então, como é que vai ser isso? A Bíblia ensina que, na história do rico e do Lázaro, você talvez conheça, lá em Lucas capítulo 16, lá pelo versículo 22, se não me falha a memória, fala que quando Lázaro morreu, os anjos levaram ele até o seio de Abraão, até o paraíso. Então, quando um crente morre, os anjos levam ele até a presença de Deus. Então, os anjos levam. Na parábola do joio e do trigo, quem separa o joio do trigo, os bons dos maus, são os anjos que separam. Depois da grande tribulação, quem vai juntar os justos num só lugar são os anjos. Os anjos vão pegar primeiro os maus, vão lançar no lago de fogo, depois os justos eles vão reunir. Então, quem reúne as pessoas são os anjos. Então, eu posso conjecturar, eu posso entender que, segundo o meu entendimento, você pode discordar de mim, eu entendo que no dia do arrebatamento, nós seremos levados pelos anjos. Você vai estar andando na rua e vem um anjo do céu mais rápido do que a luz e bum, te tomou e te leva para o céu. Está dirigindo o seu carro, entra um anjo dentro do teu carro, te toma e te leva. E o outro fica. O outro que não é de Jesus, o outro que não é crente. 2 estão no campo, o anjo vem, leva um para o céu, o outro fica. O anjo vai levar um, ou vão estar 4, o anjo vai levar 2, vai deixar 2. Ou vão estar 5, o anjo vai levar os 5, ou não vai levar ninguém, vão ficar todos. Numa igreja, 90% da igreja vai subir, 10% vai ficar. Ou então, 10% da igreja vai subir, 90% fica. Depende de qual igreja é. Às vezes o pastor, porque tu acha que porque ele é pastor ele vai subir, talvez o pastor não suba. Se o pastor é ladrão, se o pastor engana a igreja, o pastor rouba o dinheiro da igreja, ele não vai subir. Agora, se ele é um pastor de verdade, servo de Deus, ele vai subir. As irmãs, as crianças, os jovens, eles vão subir. Agora, quem não é fiel, não vai subir, vai ficar. Então, vai ser assim, os anjos, Deus vai reunir todos os seus anjos. Como é que os anjos vão saber? Quem tem o selo do Espírito Santo. Quando você é crente, a Bíblia diz, o Espírito Santo, ele habita em você. Você recebe o selo do Espírito Santo. Os anjos vão olhar do céu, vão ver assim, quem tem o selo do Espírito Santo? É invisível para mim e para você, mas para os anjos não. Eles vão ver, aquele ali, ele tem o selo de Deus, ele tem o Espírito Santo, vou levar, vou arrebatar. E vai se encontrar com Jesus nos ares. Quem não é crente, quem não entregou a vida para Jesus, não vai ser arrebatado. E aqui eu encerro o vídeo de hoje fazendo esse convite. Aqui eu encerro. Se você está desviado da igreja, se você um dia foi crente, ou se você nunca foi crente, você quer participar dessa alegria de estar com o Senhor Jesus, você tem que entregar sua vida para Jesus diante dos homens, diante de testemunhas. Você tem que ser batizado pelas águas. Você tem que pelo menos querer isso, ainda que não dê tempo, ainda que Jesus volte agora. Entrega a tua vida para Jesus agora, enquanto ainda dá tempo. Para encerrar o vídeo, eu vou deixar um versículo que vai mostrar quando vai acontecer o arrebatamento. Isaías 57, versículo 1. E aqui eu encerro o vídeo. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. Antes de vir o anticristo, antes de vir a grande tribulação, o justo vai ser levado, vai ser arrebatado. E aqui eu encerro o vídeo de hoje, como será o arrebatamento da igreja. Tem dúvidas? É um tema muito difícil? Manda aí sua dúvida para o nosso e-mail ou para o nosso Facebook que está aparecendo na sua tela, ou então escreve um comentário aí nesse vídeo. Não entendi, explica melhor. Eu vou tentar explicar melhor. Eu não quero prolongar demais o vídeo que já está um pouco grande, mas enfim, qualquer dúvida, lembre-se sempre, a Bíblia responde.